Como estamos, eu queria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia no texto de Juízes capítulo 6. Este texto é um texto profético para esta noite. Juízes capítulo 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Juízes no capítulo 6, a partir do verso 1 diz: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. O Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Verso 2: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Verso 3: porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente ou os povos do Leste, subiam contra ele. Verso 4: e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Verso 5: pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Verso 6: assim Israel ficou muito debilitado. Outras versões dizem assim: Israel ficou muito empobrecido por causa da presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Verso 7: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas. Verso 8, parte A: o Senhor lhes enviou um profeta. 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 Ou não sei se você almoçou hoje. O Senhor lhes enviou um profeta. Não, o profeta não veio da parte de Alá, não veio da parte de Buda. Deixa eu repetir isso aqui. O Senhor lhes enviou um profeta. Alguém diz glória a Deus? Tome o seu assento, por favor. Glória a Deus. O texto dessa noite, como eu disse a você, é um texto profético, mas ele requer muito da sua atenção. Toda atenção é pouca para aquilo que Deus tem a nos dizer esta noite. Deixa eu perguntar novamente, não é uma redundância, mas eu quero que você tenha consciência do que você está dizendo. Você veio aqui, de fato e verdade, ouvir a voz de Deus? Diga amém. Deixa eu dizer outra coisa. Deus fala aquilo que Ele quer falar e não o que você quer ouvir. Ele fala aquilo que você precisa ouvir. Ainda tem alguém aqui que quer ouvir a voz de Deus? Ok, então vamos. O texto vai dizer que Israel está vivendo um momento conturbado. O momento que a nação está atravessando é um dos piores. Preste atenção nisso, porque essa palavra é a história da vida de algumas pessoas que estão aqui. Por que Israel está vivendo isso? Porque Deus quis? Não. Israel está vivendo esse momento por uma vontade própria. Não foi Deus quem lhes enviou a prova, foram eles que procuraram. Você conhece alguém aqui assim? Não, aqui não tem isso, só lá no Rio de Janeiro onde eu moro. Gente que vive prova não é porque Deus está mandando a prova, ele vive a prova porque ele vai lá caçar a prova com a própria mão. Ok? Não, aqui não tem isso, aqui não, aqui não. Olha, mas pastor, por que Israel está vivendo isso? Eu vou lhe dizer. Porque Israel tomaram uma decisão, diga comigo, decisão. É por isso que, deixa eu abrir um parênteses, olhe para quem está ao seu lado, diga assim, diga, tome cuidado. Não, diga isso sério, diga, tome cuidado com as suas decisões. Israel tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Israel olhou para Deus e disse assim: Deus, esse governo teocrático que vem de Deus para nós estamos cansados dele. Só Deus escolhe, nós não escolhemos.
Como se Deus não soubesse o que está fazendo. E se tem algo, escute o que eu vou lhe dizer, se tem algo que Deus vai fazer, é que Ele nunca vai contrariar as suas escolhas. Alguém me ouve? Alguém me ouve? Você diz assim: Deus, eu quero ir por ali. Ele vai dizer por ali. Ele vai dizer a você: por ali não, vá por aqui. Deus, eu quero ir por ali. Não, vai por aqui. Deus, eu quero ir por ali. Ok, vá. Só tem um detalhe: se prepare para arcar com o preço das suas escolhas. Fica aqui, tá? Não vai embora agora não, vai ficar feio para você. Israel tomou a decisão de ser assim: é para lá. Ok, no problema, pode ir. Só que, olha o que isso vai custar a Israel. Israel tomou as decisões. Aí o texto diz que Deus os entregou. Diga comigo: Deus os entregou. Presta atenção nessa expressão. Não é que Deus tenha chamado o inimigo e tenha dito assim: inimigo, vem cá, pega Israel e arrebenta. Não. Se Deus fizer isso com você, a casa vai cair pro teu lado. Deus apenas fez isso, ó. Se afastou. Deus disse: é para lá? Vai. Só que Ele fica daqui observando para ver até onde você vai. Alguém me ouve? Alguém me ouve? Alguém me ouve? Ele está aqui observando. É, por ali? Pode ir, vai lá. Aí o que o texto vai dizer: se a presença de Deus se afasta, você vai abrir um precedente para que outra presença se aproxime, que você já sabe qual é. Alguém ainda me ouve? Ok. Deus se afasta e aí, qual é a presença que vai chegar? A presença do inimigo. E o texto diz que quando o inimigo vem, o inimigo não vem só. Não vem só. O texto diz que 3 povos se levantaram contra Israel. Está aqui no texto. Os midianitas, os amalequitas e os povos chamados povos do leste. É por isso, olha para quem está ao seu lado, diga assim: diga por isso, que tudo que você tem que fazer na vida, não, diga, mas diga isso com muita propriedade, que é muito sério. Diga: tudo que você tem que fazer na vida é jamais abrir mão da presença de Deus. Oh glória, oh glória. Você não pode perder a presença de Deus. Porque se a presença de Deus estiver contigo, uau, a presença de Deus é algo tão forte que o salmista Davi disse: quando eu tenho a tua presença, ainda que eu esteja deitado na cama num leito de dor, a tua presença vai fazer com que a minha cama se torne uma cama deliciosa. Ou seja, a intensidade da dor não será tão grande, porque eu tenho a tua presença. Você não pode perder a presença dele. Há pessoas hoje vivendo problemas terríveis. Não é falta de dinheiro que elas estão vivendo, não é falta de um marido, falta de uma esposa. Não, é porque elas perderam a presença de Deus. Alguém está me ouvindo? Quando você tem a presença de Deus, olhe para quem está ao seu lado e diga assim: diga: quando você tem a presença de Deus, você não andará em decisões erradas. É. Aleluia. Olha o que vai acontecer com Israel. Israel tem um afastamento de Deus. O inimigo vem, 3 povos. E olha o detalhe. Alguém está me ouvindo aqui? Diz amém? Olha o detalhe. O texto diz que vieram os midianitas. Diga comigo: midianitas. Ah, isso aqui é algo sério. Ah, eu vou falar. Posso falar? Posso? Então aguenta aí. Esses midianitas aqui do capítulo 6 do livro de Juízes, Pietro, se você ler em casa Números capítulo 31, você vai ver Deus chamando Moisés, dizendo assim: Moisés, combata o midianita. Os midianitas eram povos que estavam ao leste do Mar Vermelho. E lá em Números capítulo 31, na época do então Moisés, Deus disse assim: levante-se contra os midianitas, combata e não deixe o midianita vivo. Mas como é que esse midianita vai aparecer aqui agora no capítulo 6 do livro de Juízes? Simples. É que toda vez que Deus manda você eliminar, olha para mim, dobra a sua atenção. Toda vez que Deus manda você eliminar algo da sua vida e você não elimina,
isso se levantará depois para destruir você. Alguém está aqui me ouvindo ainda? Ei, quando Deus diz a você, tira, não brinca. Sabe por quê? Porque se Deus está mandando você eliminar, é sinal que aquilo que Ele está mandando você eliminar é mais forte que você. E se Ele está te dizendo, tira, não brinca. Porque se você brincar, se levantará depois para te destruir. Está na Bíblia. Alguém me ouve? Estou te falando o que está escrito. Oh, Deus está nessa casa. Levante a sua mão aí. Há uma presença do Espírito Santo aqui. Oh, Jesus. Oh, meu Deus. Oh. Há pessoas vivendo situações terríveis. Sabe por quê? Porque elas estão flertando, brincando com aquilo que Deus mandou eliminar. Agora, para por aí não. Diz o texto, levantaram-se também os amalequitas. Diga comigo, amalequitas. Se você ler em casa Êxodo capítulo 17, você vai ver que na época do também então Moisés, Deus chama Moisés, diz assim, Moisés, lembra daquele episódio que Moisés está em cima do monte com a mão estendida, lembra? Josué, pois é. Lá no capítulo 17 Deus disse assim, elimina o amalequita. Mas Israel ainda deixou algum amalequita vivo. Aí agora o que vai acontecer? Aqui ó, olha o amalequita aqui voltando. Ou seja, como diz o meu irmão pastor Eliel, era uma guerra avisada. Alguém está me ouvindo? Avisada. Se levantam midianitas, amalequitas. Só que presta atenção, essa coalizão formada de midianitas e amalequitas ainda não era o bastante para destruir Israel. Havia um grande número de soldados, mas eles não tinham material bélico, armamento suficiente. Aí o que foi que eles fizeram? Uniram-se aos chamados povos do leste, que eram nômades, que andavam de cidades em cidades, mas eram peritos no deserto, eram assaltantes perigosos, tinham armas, das armas mais avançadas que havia naquela época, dardos inflamados e tantas outras armas que existiam naquela época. Eles usavam essas armas para promover terror na vida dos viajantes do deserto. Então juntou-se os amalequitas, os midianitas e os povos do leste. Agora sim, formaram uma coalizão. E diz o texto que eles vieram contra Israel. Repita comigo, vieram contra Israel. Agora, veja, o texto diz, eu estou no texto. Se você está me acompanhando, eu estou num sermão textual. O texto vai dizer que eles vieram para uma intervenção, para uma coalizão, formaram, melhor dizendo, a coalizão, e vieram para uma intervenção, não era uma intervenção pequena. Eles vieram e cercaram a cidade durante 7 anos. Diga comigo, 7 anos. Isso aqui é muito sério. O inimigo, olha para cá, dá essa atenção. O inimigo não veio para brincar. Olha para quem está ao seu lado, diga, o inimigo, quando vem, ele não vem para brincar. Porque, olhe bem para mim aqui, Satanás sabe, deixa eu ser bem claro, o diabo sabe que a sua vida íntegra com Deus é uma ameaça terrível para o diabo. Alguém está me ouvindo? Por isso que tudo que Satanás vai fazer é tentar destruir a tua comunhão com Deus. Porque a partir do momento que você rompe a comunhão, aí você já não é perigo para o inferno. A tua vida se torna um perigo irreparável, um dano irreparável para o diabo, quando você mantém a sua comunhão com Deus. Alguém está me ouvindo aqui? Pois bem, o inimigo vem, cerca, e o cerco durou 7 anos. Agora, me acompanhe. Você já pensou o que é 7 anos sem o direito de ir e vir? Eu não sei se alguém aqui está me ouvindo. Não, eu quero que você vá para lá comigo. Imagina o que é você acordar, abrir a janela,
o inimigo está lá. Você diz, não é possível. Amanhã não, amanhã ele não está lá. Você abre no outro dia, ele está lá. Você diz, não, eu vou ficar aqui uma semana trancado. Uma semana depois ele está lá. Um mês depois ele está lá. 2 anos depois ele está lá. 7 anos. O texto diz que eles vinham como nuvem de gafanhoto. Não, você não está entendendo. Pastor, me ajuda, vou te ajudar. A olhos humanos, era impossível Israel sair daquele cerco. 7 anos. Não, meu filho, olha para mim aqui. O inimigo veio com staff o suficiente. O inimigo veio com provisão suficiente para 7 anos de intervenção. Ei, isso aqui é muito sério. E isso aqui é algo tão sério que eu estou te dizendo, que o texto diz que toda vez, diga comigo, toda vez. Toda vez o que, pastor? Toda vez que Israel semeava, o inimigo vinha justamente na hora da colheita. Vinha na hora da... Agora, escute. Essa palavra é para alguém que está aqui hoje. Eu vim falar com alguém aqui. Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Vinha na hora da colheita. Agora olha o detalhe. Está no texto. Faço questão de te lembrar o tempo todo que está no texto. Quando o inimigo vinha, pastor PJ, na hora da colheita, isso aqui é interessante. Pastor Pedro, né? Pastor Pedro, interessante que ele não vinha na hora da colheita para colher o que Israel plantou. Não. Ele vinha, Diego, para destruir o que Israel tinha plantado. Ô meu filho, olhe para mim aqui, essa palavra é um alerta. O inimigo não tem interesse na tua colheita, ele já tem o que é dele. Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? O que é dele ele já tem. O prazer do inimigo é olhar para a tua colheita. Ô Lucas, é olhar para a tua colheita e o prazer, o que satisfaz o inimigo é destruir o que você lutou por anos e anos para conseguir. O texto diz que eles entravam, pastor Pedro, está aqui. Entravam com gados, camelos, cavalos e faziam isso aqui, pisoteavam tudo que Israel tinha plantado. Massacravam, de forma que quando eles saíam daquele momento de destruição, Israel ia lá ver se tinha alguma batata, alguma cenoura, tinha nada. Os animais tinham entrado e tinham destruído. Agora você sabe quanto tempo dura isso? 7 anos. Deixa eu te falar uma verdade. 7 anos na Bíblia fala de um ciclo. Eu não sei se alguém me ouve aqui. 7 anos na Bíblia fala de um ciclo. Todo cidadão judeu acredita que a cada 7 anos ele vive na vida dele uma nova fase. Isso, pastor, só veio aqui falar de crença judaica? Não. A ciência comprova isso. A criança nasce do seu 0, estou falando de ciência, dos 0 a 7 anos ela tem uma fase. E a ciência declara que a partir dos 7 anos a criança é declarada fora da idade da inocência. A partir dos 7 aos 14, a criança vive uma outra fase. Quem aqui é filho, quem aqui é pai de filho adolescente, está entendendo o que eu estou dizendo. De 7 aos 14 anos, a criança muda seu timbre de voz, cresce pelos no corpo. A partir dos 14 aos 21, ele vive um outro ciclo. Os pelos aumentam, a voz muda novamente. Sintomas no seu corpo começam a se manifestar. Moças então começam a viver o período da chamada puberdade. Sabe o que é isso? É que a cada 7 anos o corpo humano vive uma nova fase. Agora olhe para cá. Israel passou uma fase inteira. Israel passou 7 anos. Diga comigo, 7 anos. 7 anos de caos. Oh, Deus está aqui. Oh my God. 7 anos de desperdício.
7 anos de ruína. 7 anos de queda. Alguém está me ouvindo? 7 anos de fracasso. 7 anos aonde nenhum projeto foi para frente. 7 anos aonde todo o plano foi fracassado. Ei, olhe para cá. 7 anos aonde tudo que foi plantado foi destruído. Israel, sabe o que Israel vai fazer para tentar? Eu estou falando de uma tentativa. Para tentar sobreviver, Israel passa a morar em covas. Olha o nível. Oh meu Deus. Oxalá o Espírito Santo abra seus olhos e seus ouvidos para entender a dimensão do que eu estou falando. Eles saem das casas. Filipe, né? Está no teclado? Pedro. Eles saem das casas, Pedro, e agora não podem mais morar numa casa de quarto, sala, cozinha, banheiro. Não, eles agora estão morando em covas. Só que as covas já não são o suficiente. O texto diz que eles passaram a morar em cavernas. Diga comigo, cavernas. Só que as cavernas também agora não é o suficiente. Passaram a morar em torres, fortificações. Só que ainda assim, eles continuaram presos. Agora tem um detalhe. O que me faz amar a Deus, oh glória. O que me faz amar a Deus, porque Ele me amou primeiro, é o que vai acontecer aqui no verso de número 7. Cavernas, covas, fortificações, vergonha, ruína, fracasso, desperdício, perda atrás de perda, perda atrás de perda e perda atrás de perda. Só que Israel entendeu o seguinte: todas essas perdas, todo esse fracasso, todo esse caos, todo esse transtorno, eles só estão durando até agora porque nós fizemos escolhas erradas e estamos permitindo. O texto diz que eles se curvaram e começaram a clamar a Deus. Pastor, eu não entendi. Pega na mão de quem está ao seu lado aí agora, por gentileza. Segure na mão desse querido, dessa querida que está ao seu lado. É profético que eu vou lhe dizer. Pega na mão dele, na mão dela, isso. Diga, Deus está dizendo. Diga, não, diga sério. Diga, Deus está dizendo. Por pior que seja a situação que você está vivendo, o teu clamor pode mudar isso. Oh meu Deus, alguém está aqui? Alguém está recebendo isso aqui? Eu estou falando com alguém aqui? Tô. O texto diz que eles começaram a clamar. Começaram a? E sabe o que diz o texto? Porque eles estão clamando, Deus ouviu. Diga comigo, Deus ouviu. Diga mais forte, Deus ouviu. Oh glória. O que Satanás pensa é que por conta de decisões erradas e precipitadas, você esteja debaixo de uma condenação eterna. Oh Pai, o que se passa na mente do diabo é que por causa de decisões erradas, de decisões precipitadas, de atitudes erradas, você esteja condenado a viver debaixo disso o resto da vida. Eu vim aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, como um profeta, para dizer para Satanás que ele está redondamente enganado. Eu não sei se tem alguém comigo concordando com o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Satanás está redondamente enganado, porque se no meio de tudo isso que você está vivendo, você se curva e clamar, o Deus de toda bondade, o Deus de toda graça vai te arrancar. Tem alguém aqui para levantar as mãos para cima e adorar o Rei dos Reis agora? Não, levante as suas duas mãos o mais alto que você puder e adore a Ele agora, adore. Vamos, me ajude a adorá-lo agora, me ajude a adorá-lo agora. O que
Senhor está dizendo, pastor? O Senhor está querendo me dizer, é isso que eu estou entendendo, pastor? Será que é isso mesmo que eu estou entendendo? O Senhor está dizendo que mesmo tomando as decisões erradas e precipitadas, Deus ainda continua me amando? Sim! Ele não desistiu de você! Ele não desistiu. Levante suas mãos e adore a Ele agora. O que Ele disse está de pé. O que Ele prometeu, o que a boca dele disse uma vez está dito. O que ele disse uma vez está falado. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Deus não é alguém que promete aqui para depois se arrepender ali. Diga para quem está ao teu lado, diga: a derrota do diabo. Não diga com autoridade, não diga com medo, não. Diga, lembra, diga: a derrota do diabo é que aquilo que Deus disse está dito. Deus ouviu. E a prova de que Deus ouviu, e eu estou terminando, está justamente aqui. Diga, não está no verso 8, diga comigo: o Senhor lhes enviou um profeta. Oh glória, oh glória, oh glória. Toda vez que Deus enviava um profeta no Antigo Testamento, porque nessa época aqui Deus falava apenas com reis, profetas e sacerdotes, Deus não enviava um profeta para um passeio, Deus enviava um profeta para uma missão. Quando Deus enviou o profeta, isso aqui estava mostrando três coisas. O que é que essas três coisas estavam mostrando? Número 1, estava mostrando que Deus ouviu o clamor do povo e de que eles, porque se você ler os versos seguintes do verso 8, você vai ver que Deus manda o profeta repetir tudo o que ele disse. Por que Deus manda o profeta repetir? Porque se tem algo que Deus quer, é que aquilo que ele disse não seja apagado da tua memória. Bendito é o nome do Eterno. Por isso que Davi disse: escondi a palavra, porque se essa palavra estiver aqui, o diabo não terá vez na sua vida. Deus manda o profeta repetir. Segunda coisa que Deus manda o profeta fazer, e isso está explícito nas entrelinhas do texto, que é: primeiro, Deus manda o profeta repetir, lembrar do que ele disse. Número 2, nas palavras do profeta, Deus quer que o povo entenda que o amor dele permanece o mesmo. Oh meu Deus. Oh meu Deus, será que isso seria motivo para você erguer uma das mãos e adorar ele agora? O amor dele é o mesmo. A aliança pode ter quebrado aqui embaixo, mas de lá para cá ela continua a mesma. Prova isso na Bíblia? Provo. Deus disse: ainda que o homem seja infiel, Deus para todo sempre permanecerá fiel. Oh, ele não muda. Levante suas mãos, adore a ele, porque ele não muda. Oh, ele não muda. Ele não muda. Oh, você já pensou se Deus fosse como você? Quanta coisa você promete e não cumpre, quanto voto você faz e não cumpre, quantas orações você faz e não cumpre. Quer ver um momento para oração e voto? É final de ano, 31 para 1º. Esse ano não chega nem a metade de janeiro.
Só que o teu Deus permanece o mesmo. Você pode dizer isso a 3 pessoas, diga: teu Deus permanece o mesmo. Número 1, Deus quer que o povo lembre. Número 2, Deus quer que o povo entenda que o amor dele permanece o mesmo. Número 3, Deus quer que o povo entenda que eles vão receber naquele exato momento um grande livramento. Oh meu Deus, tem alguém aqui recebendo o que eu estou falando? Parece que eu estou falando com as cadeiras. Alguém está me ouvindo? Diga para quem está do outro lado, reage isso. Diga para quem está do outro lado, diga: Deus está dizendo. Não, diga com autoridade e propriedade, diga: Deus está dizendo. Diga para ele e para ela, diga: número 1, não te esqueça do que ele disse. Diga para ele, número 2, ele ainda te ama e não desistiu de você. Diga para ele e para ela, número 3, tem um grande livramento chegando. Tem alguém aqui recebendo? Libera um grito. Eu vim aqui te dizer que Deus não vai deixar você nesse buraco. Deus não vai deixar você dentro deste caos. Oh glória. Deus levanta o profeta e diz: está se manifestando o livramento. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É Deus dizendo que mesmo com tudo de errado que você fez, ainda, olha para quem está ao teu lado e diga: ainda, não, com autoridade, diga: ainda existe uma saída. Não é por méritos seus, porque se fosse por teus méritos, Satanás ia acabar de te destruir. Mas porque a graça de Cristo está revelada desde o Antigo Testamento, Deus se manifesta e diz: eu vou te arrancar disso. Tu não fez por merecer, mas porque eu não desisto de você, porque eu vou continuar insistindo contigo. Oh glória. Alguém está recebendo isso? Porque eu vou continuar insistindo. Continuar insistindo. Continuar insistindo. A casa só vai cair do teu lado se você quiser. A situação só vai se arrebentar se você quiser. Porque Deus me trouxe aqui para te dizer: eu vou continuar insistindo. Deus mandou o profeta. Deixa eu terminar. Quando o profeta veio, ele vem para fazer essas 3 coisas que eu já lhe falei. Mas a principal missão do profeta, diga comigo: a principal missão do profeta, diga comigo, é remover o povo do cativeiro para um novo nível. Oh meu Deus, alguém está recebendo isso aqui? A palavra que sai da boca do profeta, ela tem esse poder de arrancar o povo da cova, da caverna, e levar o povo para uma posição de destaque. Oh meu Deus, alguém está aqui? Alguém está aqui? Levanta a tua mão direita agora, porque o Espírito da profecia de Cristo está aqui. O mesmo Espírito que dos mortos, cadê a banda? Me ajuda aqui. O mesmo Espírito que dos mortos ressuscitou a Cristo está aqui. Fala pela minha boca aqui. Deus me trouxe aqui como um profeta, mas o Senhor é comedor de arroz e feijão igual a mim? Sim, só que Ele me ungiu, Ele me nomeou, Ele me separou, e Ele me trouxe aqui para pegar na tua mão, para te arrancar dessa caverna, para te arrancar desse buraco e dizer a você: ainda tem jeito, há um lugar de destaque que te espera. Oh! Há um tempo novo,
nível para o teu ministério. Há um novo nível para a tua saúde. Há um novo nível para a tua casa. Há um novo nível para os teus sonhos. Há um novo nível para a tua família. O que desata esse novo nível é um profeta de Deus na sua vida. Quando Deus envia o profeta, quando Deus envia o porta-voz, quando Deus envia a palavra liberta o povo de 7 anos de opressão, de um ciclo inteiro de caos, para novos ciclos de restauração. Alguém está entendendo isso? Se ponha de pé agora, você que está sentado. Ô Santo Espírito, ô Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, tua glória, tua glória. Oh, não há nada igual, não há nada melhor, onde se compara esperança viva. Tua presença, oh meu Deus, Jesus está nesse lugar. Oh, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a esperança viva. Com a presença, com a presença. Se você crê que Deus mandou essa palavra para esta casa, se você crê que o Espírito da profecia de Cristo está falando pela minha boca,
E que independente do caos que a tua vida esteja, que o teu ministério esteja, que a tua vida espiritual esteja, que as tuas finanças estejam, que as tuas emoções, que os teus sentimentos, independente do caos, Deus ainda te ama. Ele não quer que você se esqueça do que Ele disse. E a terceira coisa, Ele tem um livramento para te dar. A quarta, Ele me enviou aqui como profeta. E o profeta tem o poder de te arrancar do caos, da caverna, do buraco, e te posicionar no lugar de destaque. Se você crê que o Espírito Santo me trouxe aqui como profeta, e que essa palavra veio de Deus para a sua vida, não tenha medo e nem tampouco vergonha. Se você crê que essa palavra veio de Deus para você, se mova do lugar aonde você estiver e venha no altar agora. Venha no altar. Venha no altar, venha no altar, venha no altar, venha no altar.